Você acha que o George Lucas, por exemplo, em tudo que ele criou para Star Wars, é porque ele viveu aquilo que ele estava canalizando? Eu não acho que seja acidental. Eu acho que é tipo uma revelação branda. Eu sempre digo que Star Wars é, na verdade, uma representação mal disfarçada das guerras de Orion, sabe? Que foi algo que realmente aconteceu. Não foi só, sabe, fantasia ou algo que o George Lucas. Então, o que penso é, talvez George Lucas seja uma semente estelar de Orion e ele estivesse tendo memórias de coisas que aconteceram em Orion em vidas passadas. E então ele decidiu criar uma série de filmes completa sobre o tema. Olá a todos, bem-vindos ao Ask Julie Ryan Show. Aqui unimos espiritualidade e prática para uma vida com propósito. Temos Debbie Solares conosco no programa hoje. Debbie é uma contatada por ETs, viajante interdimensional e historiadora galáctica, que acredita que conhecer nossa linhagem estelar nos ajuda a identificar nosso chamado. Estou interessada em saber se todos nós somos sementes estelares e como essa informação pode nos ajudar a viver uma vida mais alegre aqui na Terra. Por favor, inscrevam-se, comentem e compartilhem este episódio com amigos e família. Agora, vamos falar com a Debbie. Debbie, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui hoje. Estou feliz por estar aqui. Eu sei, tivemos que esperar um pouco, então obrigada pela sua paciência com minha agenda maluca. Imagina, Entre sua e minha agenda, mas que bom que nossos calendários finalmente se alinharam. totalmente, totalmente. Você diz que somos aqueles por quem esperávamos. O que significa? Bem, essa é uma frase da Dolores Cannon. Não posso levar o crédito por ela. Acho que foi ela quem a cunhou. Sou grande fã da Dolores Cannon. Acho que muitos de nós somos, mas o que isso significa é que nós somos os mestres do nosso próprio destino. Então não podemos esperar por um salvador, nem por ETs. Quer dizer, ETs nos ajudam nos bastidores. Gosto de acreditar nisso, mas não podemos esperar por mais ninguém. Donald Trump, não sei, o que quiser. As pessoas sempre procuram um salvador. Somos nossos próprios salvadores. Então, para que possamos ascender e evoluir, temos que ser responsáveis por nossa própria ascensão. Então, é basicamente isso que significa para mim. Para aqueles que não sabem quem é Dolores Cannon, você pode nos contar um pouco sobre ela e por que você gosta dela? O que ressoa em você sobre a Dolores? Ah, então, estou convencida de que Dolores Cannon era uma semente arcturiana. Não sei, foi algo que acessei nos registros dela e vi. Então eu pensei, ah, sim, não é à toa que eu gosto dela. Mas ela é uma hipnoterapeuta bem conhecida. Então, foi ela quem cunhou ou criou a técnica de hipnose de cura quântica, que é a HHT, para levar as pessoas a um nível profundo de seu subconsciente e se conectar com seus eus superiores. E em seu trabalho, creio que ela iniciou nos anos 70 e 80 e, quer dizer, ela, sabe, foi bem prolífica até mesmo nos anos 90 e no início dos anos 2000. Ela fez hipnoterapia em provavelmente milhares de clientes, e ela sempre encontrava a mesma coisa que esses clientes, a grande maioria desses clientes, especialmente os que nasceram desde 19, eu diria 1947, pós-Segunda Guerra, diziam a ela: "Não sou daqui, não sou da terra, sou de outro lugar". E ela viu esse padrão tantas vezes que começou a criar, eu acho ela escreveu As Três Ondas de Voluntários e a Nova Terra. Então, ela estava tentando explicar por que há tantas almas agora que sentem que são alienígenas ou que não são originalmente da Terra. E então eu acho que é, em parte por causa disso e de alguns outros livros que eu li. E, sabe, muitos praticantes começaram a cunhar a frase semente estelar. Então,
muito do meu trabalho é apoiar sementes estelares. Posso te dar uma descrição disso também. Então, muitas pessoas me perguntam: "O que é uma semente estelar?". Sabe, essa frase ou termo é muito usado, especialmente em nossa comunidade espiritual. E então, minha ideia de semente estelar é alguém que está tendo uma encarnação humana, mas a alma dela é muito mais antiga que a Terra, e a alma provavelmente se originou de outro sistema estelar, outra galáxia ou até mesmo outro universo. Então elas têm almas muito antigas, mas estão escolhendo encarnar aqui na Terra para uma missão. Então essa é a minha descrição de uma semente estelar, e é por isso que eu gosto da Dolores Cannon, porque vou explicar por que gosto dela pessoalmente. Quando eu estava analisando, acessando os registros, eu via muita informação sobre raças galácticas, origens galácticas, história galáctica. E na época eu pensei: "Sabe, será que estou enlouquecendo? Eu nunca vi essa informação antes, isso é diferente de tudo que eu já vi". São os registros acásticos aos quais se refere. Registros akáshicos. E então eu comecei a pesquisar muito e encontrei os livros da Dolores e senti que os livros dela meio que me deram validação de que o que eu estava vendo era real, não era apenas algo que eu estava inventando ou algo que, sabe, eu só tinha essa, sabe, imaginação fértil. Honestamente, eu nem consigo imaginar essas coisas. Algumas das coisas que vejo nos registros, sabe? Então, comecei a ler mais dos livros dela. Eu pensei: "Uau, essa mulher sabe das coisas. Ela está falando sobre o que estou vendo". E então eu meio que a considero minha predecessora e embora eu nunca a tenha conhecido pessoalmente, nem trabalhado diretamente com ela, mas eu a considero uma irmã estelar, como se estivesse abrindo o caminho para nós. Adorei isso, irmã estelar, nunca tinha ouvido isso antes. Ah, que legal. E ela já faleceu, certo? Mas a família dela está continuando a dar ao mundo acesso aos seus ensinamentos, correto? Eu conheço tantos praticantes agora que usam o método dela de hipnoterapia, sabe, eles usam o QHHT, uma delas é uma grande amiga minha, Sarah Breskman Cosme, ela é bem, acho, conhecida agora por, sabe, trabalhar com o método da Dolores. E Alba Weinman é outra que é bastante conhecida, e tem, Paul Williams e, sabe, vários outros praticantes notáveis por aí que seguem essa linha. Então ela realmente deixou um legado significativo para as pessoas, mesmo que eu pessoalmente não seja uma praticante de QHHT. Eu sinto que a hipnoterapia e as leituras de registros akáshicos meio que se entrelaçam, como se houvesse muitas sobreposições e pontos em comum, e elas podem ser um bom complemento, sabe, como modalidades. O que é QHHT? É a técnica de hipnose de cura quântica única. Então, como ela se diferencia da hipnose comum ou de uma regressão? Terapia de hipnose. Sim, é uma ótima pergunta, uma dúvida bem comum. Acho que muitas pessoas conhecem a hipnoterapia, ela é usada há muito tempo e muitos conhecem a regressão de vidas passadas. Então, a QHHT é como uma regressão de vidas passadas, só que muito mais potente e aprofundada, sabe? Então, ela te leva ah, de apenas um estado de, ok, estou imerso no meu subconsciente, acessando, estou desconectada agora, estou acessando outra coisa, para muito além disso, onde você está acessando o seu eu superior. Então, o praticante geralmente te guia através de talvez uma a 5 vidas passadas durante uma sessão. E eles te levam a um estado muito profundo de hipnose. Muitas vezes leva horas para fazer uma dessas sessões. Porque veja bem, eu diria que as primeiras 2 horas são só para te colocar em transe. Há um ponto em que possa acessar seu eu superior, aspectos alternativos de si, fazer perguntas sobre vidas passadas, começar a lembrar e se conectar com essas vidas e até obter cura. Muitas pessoas podem ter tido vidas passadas e não se lembram porque não querem. Então
elas acessam isso e podem dizer: "Ok, posso lidar agora que entendo", e elas podem se curar. Então, é uma modalidade de cura realmente maravilhosa. Mas não é a minha modalidade principal. Minha modalidade são os registros akáshicos. Sim, quero falar mais sobre isso em um minuto. Voltando ao conceito de semente estelar, por que é importante para nós sabermos sobre elas? E acho que isso é especialmente relevante pelos tempos desafiadores que vivemos agora. Mencionei Dolores Cannon e como ela fazia sessões de hipnoterapia com clientes que diziam: "Não sou daqui, acho que sou deste ou daquele sistema", ou "Sei que não sou originalmente da Terra". E então, ao longo do trabalho que ela estava fazendo, ela descobriu que havia 3 gerações de, eu diria 3 grandes gerações de sementes estelares que vieram e começaram a encarnar na Terra, né, desde a Segunda Guerra Mundial ou depois dela, sabe. Então, sabe, ela vinha fazendo essas leituras há um tempo, e então agora mesmo no planeta Terra, diria que provavelmente há mais sementes estelares encarnadas aqui do que jamais houve em toda a história. Por quê? Por quê? Qual é a questão com o pós-Segunda Guerra Mundial? Por causa do conflito global ou Sim, foi, sim. Exatamente, essa foi parte da razão. Parte da razão foi por causa, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. E Hiroshima foi bombardeada pelos americanos, uma grande catástrofe, e então os conselhos galácticos e as alianças galácticas ficaram preocupados que a Terra fosse se explodir, e eles não queriam ver a Terra, sabe, chegar a esse destino, porque isso já aconteceu com outros sistemas estelares ou outros planetas, sabe, poderíamos falar sobre isso. Mas então, eles queriam, acima de tudo, preservar a Terra, e muitos de nós, de outros sistemas estelares, se voluntariaram para vir e encarnar aqui. O quê? Isso. Por que não, sabe? Sou uma delas, você provavelmente é, há muitos de nós, sabe? Então estamos todos aqui fazendo nossa parte, tentando expandir a consciência. é interessante você mencionar isso sobre as guerras mundiais, porque acabei de ler um artigo alguns dias atrás sobre como temos todas essas bombas nucleares e todo esse arsenal nuclear. Oh, basta uma. Sabe por que precisa de 100 delas? Eu sei, É tipo, uma só vai explodir tudo. Por que precisamos ter toneladas delas? eu sei. É tudo sobre poder e controle. E É tipo, sim, bem, o meu é maior que o seu, esse tipo de coisa, sabe? Minha caminhonete é maior que a sua, esse tipo de coisa. não me importo se eu explodir o planeta inteiro. Eu tenho mais bombas que você. Exato. E eu sei que você tem formação militar, então obrigada pelo seu serviço. De qual força você era? Eu estava na Marinha do Zerwa, fiquei por 6 anos e trabalhei como socorrista naval. Essa era a minha, diria minha especialidade base, mas minha qualificação, como dizem na Marinha. Eu tinha Mas uma especialidade no que eles chamam de medicina preventiva, o que acabou me levando a trabalhar com saúde ambiental. Então, essa foi a carreira mais próxima, eu diria, carreira civil em que eu poderia trabalhar após sair do exército, e fiquei lotada principalmente na Califórnia e no Havaí. Então, meu pai, durante a Segunda Guerra Mundial, foi enfermeiro militar lotado no Havaí, em Honolulu. Uau, que incrível. É. Naquele morro, é um marco. Era o Tripler, ou Pelo que eu consigo me lembrar, era o Tripler, sim. sim, conheço muito bem o Tripler. Eu não fui lotada lá, na verdade, eu fui lotada no que se chamava IPMU 6, que era um escritório ambiental, sabe? Então, a gente fazia um monte de testes de água, ar, testes de qualidade do ar, fazíamos inspeções de alimentos, não muitas, mas a gente fazia muita coisa da parte de regulamentação ambiental. Então eu era de uma especialidade totalmente diferente da que provavelmente seu avô era ou seu pai. Meu pai, Sim. ele era da radiologia. A história era que ele e o amigo estavam no Havaí e se preparavam para transferência, sabe, tinham que ter uma função
e estavam no limite do prazo, talvez faltasse 1 ou 2 dias, e uma das, oportunidades de trabalho, uma vaga era na radiologia do hospital. Os 2 levantaram a mão, sabiam como soletrar radiologia, era basicamente isso. E aí, chegaram lá no dia seguinte e os caras prontos para ir para casa disseram: "Ok, seus idiotas, vamos ensinar vocês em menos de 1 mês tudo o que precisam saber". E muito legal. Deve ter sido E foi antes de eles justamente o que eles terem, sempre sabe, as ensinaram para escolas de todo mundo, de fato. especialização, porque hoje em dia, pelo menos quando eu estava no serviço, você era enviado para uma escola de especialização para aprender radiologia ou alguma especialidade. Então, Bem, isso foi no meio da guerra, era a guerra mundial. tá, sim. É isso. Não, sim, tiveram que se virar, improvisaram com o que tinham. É, exatamente. E eles pensaram: "Ok, a gente consegue fazer isso", e curiosamente, ele morreu de câncer de pulmão. Nossa, que triste. Sempre pensei o quanto disso foi por exposição. Não, certamente teve a ver, Departamento de radiologia nos primórdios, tenho certeza que isso teve. muito a ver com isso. É, também acho. Voltando aos starseeds, todo mundo é um starseed? Eu diria que há muitos de nós aqui, eu não diria que todo ser humano é um starseed, porque eu já fiz algumas leituras para pessoas que sabem que são da Terra, elas não sentem a conexão com nenhum outro sistema estelar, mas elas são, eu diria, tão evoluídas ou tão despertas quanto um starseed seria, mas se sentem muito conectadas à Terra. Então, eu diria que sim, é bem provável que seja. Não sei se eu tivesse que dar uma porcentagem. Eu diria que provavelmente agora, eu diria porcentagens mais altas de starseeds em relação a humanos da Terra, mas ainda existem algumas almas mais jovens aqui que provavelmente sempre encarnaram na Terra. Então, elas também estão em seu próprio caminho evolutivo. Então, estamos aqui para ajudá-las com isso. Eu realmente não tinha muito interesse nessas coisas até recentemente, porque tive, um cara chamado Simon Bowney no programa, que fez uma regressão de vidas passadas em mim, nunca tinha sido hipnotizada antes, e fizemos isso no ar, nós, sabe, gravamos ao vivo. E minha pergunta foi: "De onde vem essa cura que tanto me interessa? Sou inventora de dispositivos cirúrgicos vendidos globalmente. Trabalhei na indústria hospitalar por 30 anos. Sou intuitiva médica e curadora energética, como um MRI humano". Essa foi a pergunta e o que me chocou foi o que eu vi quando ele me hipnotizou, foi que eu estava em uma estrela. Acho que era em uma galáxia a 500 bilhões de anos-luz. Pensei: "Meu Deus, nem consigo imaginar, isso é". E assisti a todo esse exercício acontecer, onde raios de luz entraram em mim e toda essa coisa doida, coisa energética que aconteceu, e eu pensei: "Bem, isso foi doido". E então isso despertou meu interesse em toda essa coisa de Starseed galáctico. Isso parece plausível para você? Ah, é incrível que ele conseguiu acessar uma vida que foi provavelmente há bilhões de anos. Sim, foi há bilhões e bilhões de anos, então. Mas sim, já fiz leituras para pessoas, não, que têm origem em outras, galáxias ou até em outros, universos. E é sempre meio fascinante, sabe, dar uma espiada e ver: "Ah, sim, isso é bem diferente". Sabe, foi daí que isso se originou. Bem, e a coisa que eu também achei muito interessante foi que não foi em um planeta, foi em uma estrela. E eu sempre penso em estrelas como sendo apenas grandes. É apenas sóis grandes. Mas foi muito enfático que foi em uma estrela e não em um planeta. Então foi isso que despertou meu interesse. Além disso, eu consigo fazer o que chamo de escaneamentos de vidas passadas, onde eu não hipnotizo as pessoas. Eu entro neste salão de espelhos, que são os registros akáshicos. Tipo, eu entro no salão de espelhos da Debbie e consigo acessar vidas passadas, e a gente descobre onde foi, quando foi, esse tipo de coisa. E tenho conseguido fazer isso, ou posso fazer para qualquer coisa, mas testemunhei
vidas em galáxias e planetas diferentes. E isso tem sido interessante. Um cara que fiz e pensei, bem, isso é futurista. Parecia quase um cenário de Star Wars. E então recebi o ano no nosso tempo terrestre, que era 1931. E eu disse a ele: isso não é no futuro, isso está no nosso entendimento do passado. Foi interessante, diferente. Uau! Tempo, lugar. Eu me pergunto se era uma realidade dimensional alternativa ou uma vida dimensional alternativa, porque acho que muitas pessoas pensam no tempo como algo linear, tipo, existe um passado, presente, futuro, mas na realidade, quando você está nos reinos superiores, pode ter acesso a vidas que pode estar tendo simultaneamente a esta. Sim, exatamente isso. E eu não entendo como isso funciona, mas já ouvi tantas vezes que eu simplesmente aceito que é plausível que isso acontece. Você faz isso só para os seus clientes, no sentido de ajudá-los com seus problemas de saúde, ou Sim, ou interessados em um padrão de comportamento ou vida que continua aparecendo e querem saber se há correlação com uma vida passada. E então vai direto para este é o ano, foi aqui, era o que acontecia na maior parte do tempo. Achamos informações que eles podem validar e corroborar com documentação histórica online. nossa, que incrível. E falando em militares, havia um jovem em uma das minhas aulas e descobrimos que ele era um piloto da RAF, descobrimos o nome e onde estava lotado, e durante o intervalo ele conseguiu obter toda essa informação online. Ele conseguiu verificar tudo, o que foi bem doido e muito divertido. Isso acontece muito, de conseguirmos isso. Certamente é mais fácil validar essas coisas com vidas terrenas em galáxias diferentes. Sabe, não é que totalmente você consiga. Eu tive algumas experiências parecidas com essa, em que alguém pode ter tido uma vida passada na Segunda Guerra Mundial como piloto ou como, sabe, ou outra coisa. E então, sabe, a pessoa faz a própria pesquisa como você na sua situação. E às vezes é tipo um professor, em uma universidade muito conhecida e Ou renomada, uma vida passada em que foram um indivíduo conhecido, que foi um profissional, que talvez tenha deixado um corpo de trabalho e conseguem se conectar com isso. sim, sim, é muito divertido quando isso acontece. Sim, fiz uma leitura, um tempo atrás para um homem que, na verdade, é um cirurgião ortopédico, e ele simplesmente me contatou do nada e disse: "Eu preciso fazer uma leitura com você, eu te pago qualquer valor", e eu fiquei tipo: "Ok", sabe, e não fui eu que combinei, minha assistente Anne fez a combinação. Porque geralmente eu não aceito mais do que eu normalmente cobro, mas acho que ela combinou com essa pessoa. E, acontece que nesta vida atual, ele era médico, ele era, sabe, bem-sucedido, mas nunca teve conexão com música, não tinha nenhuma habilidade. E então ele foi atingido por um raio e morreu temporariamente, sabe, ele foi atingido por um raio, e quando ele voltou a si, ele descobriu que conseguia tocar música Já o clássica. tivemos no show. Ah, sim, você está falando do Anthony. Sim, Secora, ele mesmo. Então ele também foi um dos meus clientes, um dos primeiros, né, e, ah, fizemos algumas. Ele queria saber de onde vinha a habilidade musical, por que que isso foi ativado de repente. E acho que através dos registros dele, descobrimos que ele era a reencarnação de Johann Brahms, que é uma pessoa bem famosa, não é? Sabe, uma figura conhecida. Ah, sabe, e isso realmente ressoou com ele e acho que o ajudou a juntar as peças do quebra-cabeça. Então então que legal que você o teve como convidado. Ele é muito fascinante. Sim. E eu sou inventora de dispositivos de cirurgia ortopédica, e ele usava meus dispositivos quando ainda estava na sala de cirurgia fazendo operações. E o que foi mais interessante para mim também foi que ele teve aquela experiência de quase morte, e em 2 semanas ele estava bem o suficiente para voltar para a sala de cirurgia e operar. Quer dizer, foi, tipo, milagroso. É, sem brincadeira. Não, nenhuma sequela, nenhum dano, mas ele simplesmente ficou
obcecado por música. Ele até tocou na casa de infância de Mozart, onde eu já estive. Eu estive lá quando era criança, eu a visitei, então essa foi a nossa conexão, então. E no Carnegie Hall também? Sim, e no Carnegie Hall. Sim, ele tocou. Sim, e descobrimos que ele é um starseed arcturiano, que ele é de Arcturus. Então essa foi outra coisa que ele e eu tínhamos em comum. Então foi como se fosse uma reunião de família. Então é realmente muito legal quando tudo isso, todas essas pequenas pecinhas meio que se sincronizam perfeitamente, sabe? E o mundo é realmente pequeno. E não há coincidências na vida. Não há mesmo. Tudo se encaixa. Sim, quero falar sobre isso daqui a pouco, mas primeiro você vem de uma família que se interessa por OVNIs e galáxias e, sabe, eles são astrofísicos ou algo assim. De onde vem toda essa informação e conhecimento? Eu vim de uma família de militares. Então, o meu pai era de carreira, sabe, militar de carreira, sabe? Ba A gente não falava sobre esse tipo de coisa, quer dizer, não estava nem, no nosso radar. Quer dizer, eu não sabia nada sobre sistemas estelares, não sabia nada sobre raças estelares ou OVNIs ou alienígenas. Eu simplesmente não me interessava. Quer dizer, eu só estava tentando sobreviver, sabe? Eu era, sabe, apenas uma humana normal, tentando arrumar um emprego, tentando sobreviver, sabe? Então eu não tive contato com tudo isso até começar a namorar meu atual marido. Ele sempre se interessou pelo paranormal, por OVNIs e alienígenas. E então eu notei que ele lia essa revista chamada Revista UFO. E eu comecei a ler alguns dos artigos e eu fiquei tipo, que diabos é isso que o meu amor tá lendo? Que doideira é essa que ele tá lendo? E será que eu fujo agora? É, eu sei. E então, sabe, e pensando nisso agora, acho que isso meio que expandiu minha consciência até certo ponto, porque eu tive uma infância muito comum. Quer dizer, eu não fui realmente exposta a nada oculto ou algo metafísico ou espiritual. Eu fui criada e educada como católica romana, então dou crédito ao meu marido, por me ajudar, mesmo que talvez ele não tenha percebido conscientemente, mas ele de alguma forma ativou isso. Acho que pelo menos a ideia de que sim, talvez isso seja possível, sabe, talvez haja algo de verdade nisso. Mas mesmo lendo aqueles artigos, eu era muito cética, sempre tentava encontrar alguma explicação. Ou não, isso não pode. Não podem ser alienígenas. Tem que ser outra coisa, ok? Ser, sei lá, engenharia reversa ou algo assim, sabe? Então eu estava sempre, sabe, sendo muito cética. E ele era mais aberto que eu. E agora as coisas se inverteram e eu tenho estado num caminho espiritual acelerado, sabe, desde a minha experiência de contato extraterrestre e, sabe, então agora eu estou trabalhando, sabe, nessa área e tem sido tão lindo e gratificante que eu me sinto abençoada por estar fazendo esse trabalho, porque, consigo ajudar as pessoas e compartilhar informações e isso ajuda. Ajuda o planeta, eu acho, em algum nível, sabe, da minha pequena maneira, sabe, então. É. Você é guiada a servir. E é a sua forma de servir. Sim, a mesma coisa. É. E eu também fui criada como católica romana, 12 anos em escolas católicas e tudo mais. E eu acho que os católicos nos preparam bem para o espiritual, pois ensinam sobre anjos da guarda e santos e coisas assim. O que nos dá uma plataforma da qual podemos nos lançar para o espírito. Nunca tinha pensado nisso, mas concordo, porque eles realmente se aprofundam em todos os santos e todos os seres celestiais. E então, e sabe, o conceito de Mãe Maria e Maria Madalena e os mestres ascensos. Então, nunca pensei assim, mas está certíssima. As pessoas com quem trabalhei ao longo dos anos que não têm essa criação, elas estão começando de um ponto de partida nivelado
de onde partem. Não sei se aceito essa ideia, mas não sei você. Eu rezava a oração do anjo da guarda toda noite antes de dormir em meados dos anos 60. Agora eu posso recitar para você. Guardião, sabe, anjo de Deus, meu querido guardião, a quem o amor de Deus me confia. Você, te ensinaram essa oração quando criança? Essa não conheço. Eu sempre rezava a Ave Sabe, a Maria. oração do Glória. Então era essa que. Mas tinham várias orações diferentes. Muitas orações E elas são diferentes. recitadas de cor por nós naquela religião, porque ao longo dos tempos as pessoas eram analfabetas. Elas aprendiam a memorizar essas orações, uma forma de meditação. Com certeza. Acho que era. Provavelmente uma forma primitiva. Sim, sim, com certeza, com certeza. Conte para nós sobre o que aconteceu em 2012, que desencadeou sua extra. Toda essa doideira começou. Então, sim, foi o início de Todo tudo. mundo pergunta isso, mas é um ponto de virada tão grande na minha vida que eu não consigo não falar sobre isso, porque foi um evento que mudou minha vida, talvez parecido com a EQM do Anthony, a experiência de quase morte dele, não, mas essa virada foi em 2012. Eu estava passando por um período significativo de transição pessoal. Então, sabe, meu marido e eu decidimos com muita clareza que íamos seguir em frente com o nosso relacionamento. Íamos nos casar e dar um novo passo. E começar nossas vidas juntos. E foi, sabe, porque nós éramos duas pessoas muito independentes. Eu acho que estavam solteiras há um bom tempo. Foi uma transição de verdade. Foi uma adaptação de verdade para nós dois, sabe? Então tentávamos juntar duas casas e combinar uma casinha minúscula num apartamento minúsculo, sabe? Então era tudo muito apertado e foi bem difícil por um bom tempo. Então eu tinha muitas preocupações, acho que estava preocupada com isso e também com o estado do planeta, pois muitas mudanças aconteciam em 2012 e eu não sabia se estávamos indo na direção certa. Então, falando em, sabe, ser católica romana e estar conectada a anjos e, sabe, santos e coisas assim, sabe, eu tinha um entendimento básico de seres celestiais. E eu rezei a vida toda, sabe, eu sabia como rezar, sabe, então numa noite de insônia, fiquei acordada e enviei uma oração ao universo. Pedia ajuda de anjos, mestres ascensos, santos, Mãe Maria, Jesus, Deus, quem eu pudesse imaginar. E então, por algum motivo, incluí irmãos e irmãs galácticos. Não sei por que fiz isso, mas Porque você lia aquelas revistas? talvez tenham sido as revistas, né? Mas eu só incluí isso no último minuto e pedi assistência para o planeta Terra. Eu realmente queria alguma divina intervenção ou alguma assistência divina, porque eu sentia que a Terra estava indo para o brejo. E mesmo agora, sabe, olhamos ao nosso redor, olhamos para os, sabe, incêndios de Los Angeles e é tipo, que diabos está acontecendo, sabe? Mas eu acho que há um propósito em tudo isso. Mas hoje em dia eu consigo ver isso, mas naquela época estava com muito medo e então fiz essa oração e esqueci dela. Então, no dia seguinte, eu segui, sabe, minha rotina normal e, sabe, esqueci totalmente da oração. E eu diria que exatamente 2 semanas depois que eu enviei a oração, eu fui dormir. E quando eu despertei, eu estava em uma consciência diferente. Então, eu sabia com certeza que não era um sonho, porque era extremely então, se você sonha, sempre parece um pouco vago. Ou há uma espécie de qualidade vaga nos sonhos, mesmo nos sonhos lúcidos. Isso era cristalino. Tipo, eu estava em um lugar e era tudo tão nítido. Uma TV de alta definição, tipo, ampliada, sabe, ao máximo, sabe? Então, tudo era super nítido e detalhado e as cores eram brilhantes. E eu estava olhando em volta e pensei, isso parece uma nave estelar extraterrestre de novo. Fui exposta a isso lendo as coisas do meu marido e também filmes de ficção científica e TV popular e tudo isso. Mas o que era diferente na nave estelar em que estava era que nada era metálico. Não parecia que foi construído fisicamente.
parecia mais com um espaço que tinha alguma substância, mas era composto de luz e um material tipo plasma, e era muito fluido e muito orgânico. Então então eu estava pensando, eu nunca vi nada parecido. Então a nave era algo vivo, me levou a um espaço. Acredito que a nave tinha senciência, ela tinha uma consciência, porque ela me levou para o espaço e eu estava. O veículo era consciente. É, interessante. Tinha. Eu não sei como eu sabia disso, mas porque eu continuei vendo luzes e era como se estivessem me guiando para algo, então eu estava, tipo, apenas seguindo. E então, quando vi, eu estava nesta sala grande e havia 4 a 5 seres extraterrestres me esperando lá. Não conseguia dizer quantos, era difícil olhar diretamente para eles. Suas auras eram tão claras e brilhantes que eu tinha que vislumbrá-los com a visão periférica, então não podia olhar para eles diretamente, tinha que: "Ó, aqui está o deles", like, sim, eles parecem alienígenas. É, eles não pareciam os aliens cinzentos e emitiam tanto amor e aceitação que eu podia confiar neles, sabia que eram bons, sabe, eu estava apenas, sei lá, foi porque muitas pessoas me perguntaram, tipo: "Você não ficou com medo?" E eu fiquei tipo: "Eu nem tive tempo de ficar com medo", eu só pensei: "Uau, esses seres são muito amorosos", sabe, eu me sinto muito bem na presença deles. Então eu tentava formular perguntas na minha cabeça e não sabia se entendiam inglês, não sabia se tinham sua própria língua. E enquanto eu formulava essas perguntas, eles respondiam minhas perguntas telepaticamente. Então, obviamente, eles estavam sintonizando em mim telepaticamente. E então eu fazia uma pergunta, eles respondiam, e às vezes eu nem precisava terminar a pergunta na minha cabeça. Eles já começavam a responder. Via que eram seres amorosos, gentis, e então perguntei: "Por que eu? Não sou ninguém especial, por que não trouxeram o presidente?" Sabe, por que eu então? Tipo, nos filmes. Como nos filmes é sempre tipo: "Levem-me ao seu líder", sabe, sabe, é meio cafona, mas é a verdade. É o que geralmente vemos em relatos de abduções extraterrestres. Então eu fiquei porque eu sou provavelmente a pessoa menos provável, e eles me disseram quem eram. Eles eram arcturianos vindos do sistema estelar de Arcturus, que fica na constelação de Bootes, uma estrela gigante nas which, se você olhar num mapa estelar, acho que fica no quadrante norte da nossa galáxia. Eles tinham uma esfera holográfica onde estavam, ilustrando algumas dessas coisas sobre as quais falavam, o que foi muito legal. Nunca tinha visto tecnologia assim, mas quero dizer, era tão real, parecia que você estava. Era quase como quando você usa os óculos virtuais e você sente que está em outra realidade, parecido com isso, mas perguntei: "Por que eu?" Eles disseram: "Ouvimos sua oração e nós queríamos que você soubesse que você, na verdade, é uma de nós. Você é uma alma que se originou de Arcturus e nós somos sua família." E eu fiquei chocada, porque eu sempre pensei que era humana, eu estava pensando: "Eu sou só italiana, sou só uma italiana, sou italiana, ítalo-americana", sabe, tenho uma família e, sabe, quer dizer, eu conhecia minha, sabe, acho que minha ascendência italiana, mas eu nunca soube que tinha ascendência extraterrestre, então eles me disseram algo como: "Sim, você vem de uma linhagem, de embaixadores arcturianos, né, cientistas e professores", ou algo do tipo. E eu fiquei: "O quê?" Foi uma experiência realmente louca. Foi uma loucura, sabe, mas, ah, eu acho que eram historiadores ou talvez professores de história ou algo do tipo. Eles me falaram um pouco sobre minha genética e as minhas origens. E eu E eles, mas muitas das perguntas que eu fiz foram: "O que está acontecendo no planeta Terra? Que diabos está acontecendo? Por que as coisas estão tão bagunçadas? Por que existe tanto sofrimento?" E
eles pacientemente explicaram que muito do que consideramos autoridades, como governo e religião, são construções humanas, não são reais. E eles continuavam usando o termo tudo no 3D é uma ilusão, não é real. E eu disse, como vocês podem dizer isso? Quando eu toco meu corpo, sinto que é real. Minha casa é real, sabe? Meus móveis são reais, sabe? Eu consigo sentir fisicamente, sabe? Então eu não entendi completamente o que falavam, mas eles continuavam repetindo a palavra ilusão. Então acho que passei um tempo com esses seres, e aí eles me mostraram a nave, que sabe, a nave tinha uma tecnologia incrível. Quer dizer, coisas que eu nunca vi. Eu nem consigo explicar algumas delas, porque era simplesmente incrível. E então eles me deixaram andar solta por conta própria, e eu acabei na parte central da nave. Então você tem que ter em mente que a nave era enorme, era quase do tamanho de uma cidade, era muito grande, e havia centenas de seres extraterrestres, e nem todos eles eram arcturianos. Alguns deles eu podia dizer que eram de raças diferentes, ou, sabe, eu diria que a grande maioria parecia humanoide, mas, sabe, eles tinham tons de pele diferentes, ou cores de pele diferentes, ou feições diferentes. E havia este feixe de luz, ou estes feixes de luz, que transportavam esses seres de uma ponta desta cúpula, tipo um átrio, para outra. E eu pensei, uau, que legal, eu tenho que entrar em um desses. E eu tentei entrar em um, e eu, sabe, era arremessada para fora, e então havia um ser, uma espécie de ser humanoide masculino, que meio que me pegou quando eu escorreguei de um deles. E ele disse telepaticamente que eu tinha que definir uma intenção de para onde eu queria ir antes de pisar em um daqueles. Que eu estava pisando nele muito cedo. Eu não definia nenhuma, nem dizia para onde queria ir. Então, é uma metáfora para a vida, né? Você não vai a lugar nenhum sem um plano. Então, estou imaginando aqueles tubos pneumáticos do banco. Quando você vai no drive-thru e coloca aquele potinho e aperta o botão, ele vai, sabe, ele suga para dentro do prédio. Sim, isso. Era algo parecido com isso? Não, era mais como um arco-íris, era como um feixe de luz, era como um arco-íris, e transportava as pessoas pelo espaço, tipo, no ar, e eu fiquei tipo, ah, meu Deus, isso é. Elas ficavam na luz? Era tipo. Sim, era tipo uma escada rolante. Eu as chamei de escadas rolantes de luz. Sim, 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 sim. É como se fosse uma escada rolante, mas muito mais rápido do que, sabe, as escadas rolantes que temos, certo? Então eu finalmente disse: "Ok, eu quero ir pra lá", sabe. Então eu apontei pra algum lugar e entrei, e eu estava sendo transportada naquilo, e eu fiquei tipo: "Ah, meu", eu estava tão animada. E então eu acordei e estava de volta na minha cama. Então eu fiquei tipo: "Que diabos acabou de acontecer?", sabe. E eu sabia que não era um sonho. Eu não acho que em 100 anos eu conseguiria, ou mesmo em 1000 anos eu conseguiria inventar algo assim. Foi tão detalhado que, hã, ainda creio, me lembro como, se tivesse acontecido ontem, sabe. Hã, então a primeira pessoa que soube da minha experiência foi meu marido, e ele não acreditou em mim no início. Ele achou que eu estava apenas tendo um sonho maluco. E eu contei para apenas um punhado de pessoas, nem contei para minha família, eu não. O que ia dizer a eles? Tipo: "Ah, sim, eu estava com alguns alienígenas", sabe. Eles teriam pensado que eu tinha enlouquecido. Então, guardei para mim por 2 anos. Depois, entre 2012 e 2014, eu entrei nesta vasta e profunda jornada de autodescoberta, fiz muitas aulas espirituais e muita pesquisa, né, porque de repente minha percepção extrasensorial explodiu, expandiu, e eu estava tendo muitas experiências estranhas. De repente, para todo lugar que vou, vejo OVNIs. Foi como se eu nunca tivesse visto um OVNI na vida, e de repente via eles em todos os lugares. Como eles se pareciam quando? Você os via, todos eles pareciam iguais, eles pareciam um Ford versus um Cadillac versus um BMW. Diferentes. Ou diferentes. Sim, tamanhos e formatos diferentes, diferentes. Sim, formatos diferentes.
Então eu tive essa Eu experiência. Eu estava dirigindo para casa à noite. Eu estava na I-25, que é, sabe, de Colorado Springs para Denver. E eu olhei para o lado e vi este em formato de disco OVNI. E estava bem perto, quer dizer, perto o suficiente para eu conseguir ver alguns dos detalhes desta nave. Ai, eu não sei por que fiz isso, mas eu fiquei animada e comecei a acenar para ele, e eu fiquei tipo, o que eu estou fazendo? Provavelmente nem está me vendo, está escuro e sabe, e eu tenho vidros escuros e sabe, Mas então a nave piscou 3 vezes, piscou as luzes para mim 3 vezes, então eu naquele momento eu soube que me viu, e então decolou e foi tipo, uau, isso é muito louco. E então, em uma outra ocasião, eu também estava dirigindo na I-25. A I-25 parece ser o ponto de encontro dos OVNIs. Eu dirigia para o trabalho e porque viajava 1 hora para cada lado de Castle Rock para Colorado Springs e olhava para frente, como sempre, o céu a leste, e eu vi 2 meio tubulares ou de aparência cilíndrica. Então eles eram bem diferentes do OVNI que eu vi anteriormente, mas eles eram meio dourados e cilíndricos. And, e a razão pela qual eu os vi é porque eu continuei ouvindo meu nome sendo dito na minha cabeça. Foi como se dissessem meu nome completo. E eu fiquei, será que estou inventando isso? E eu olhei para cima e os vi e fiquei tipo, caramba, sabe? Foi tipo, não acredito que estou vendo OVNIs. E então, por algum motivo, eu perguntei: estão aqui? Estão aqui para nos ajudar ou machucar? Eles disseram: estamos aqui para ajudar. E os vi apagando chemtrails no céu. E eu fiquei: uau, isso é incrível. E eu comecei a chorar porque achei tão lindo, sabe? E então eles desapareceram. E eu fui, sabe, continuei, sabe, na minha viagem para o trabalho, sabe? Mas eu tive muitas experiências estranhas como essa. Então eu recebia downloads de informação galáctica. À noite eu recebia um despejo de informação na minha cabeça. Isso é tudo. Estes são sistemas estelares diferentes e este aqui é este sistema estelar. Esta é a civilização deles, é assim que era o povo deles e esta é a história deles. Eu fico tipo, o quê? De onde diabos isso está vindo? E eu sei agora que estava vindo dos registros akáshicos but não percebi a conexão naquela época. Então, no começo, eu pensei que estava enlouquecendo, sabe? Eu só pensei, ok, estou realmente perdendo o juízo. Eu tive uma segunda experiência na nave estelar, então foi em dezembro de 2012. Então, eu não tive apenas uma, mas 2 experiências muito semelhantes uma à outra. A segunda experiência aconteceu 6 meses depois da primeira. E não tive mais nada parecido acontecendo desde então. E eu acho que foi proposital, porque acho que quanto mais frequentemente você vai para esses reinos superiores, mais você não quer voltar, porque você é exposta a essa energia vibracional mais alta e a sensação é muito boa. Quando você volta, se sente tão energizada e posso encarar qualquer coisa. E então você passa pelo o baque onde sua energia simplesmente se esgota. E então você percebe, caramba, estou de volta ao 3D. Isso. Parece muito, muito de baixa densidade e difícil. E então você passa por um período de depressão. Eu passei por um período enorme de depressão depois de ambas as experiências, onde eu simplesmente senti, tipo, sabe, por que isso aconteceu comigo? Por que não posso estar lá? Por que estou de volta aqui? Meio parecido com o que alguém com uma experiência de quase morte passaria, sabe, onde muitos deles diriam, tipo, sabe, eu realmente queria ficar, mas eles me disseram que eu tinha que voltar, sabe, então, muito parecido com isso. Então essa foi a experiência que eu tive também, onde eu fiquei, tipo, por que estou de volta, sabe, eu preferiria estar lá, sabe, foi ótimo, sabe. Então, mudando de assunto, quando você fala que recebe downloads de eventos galácticos antigos,
Pode nos dar um exemplo de como foi um deles? E que efeito isso teve em você e em outros com quem compartilhou a informação? Sim, essa é uma ótima pergunta. Eu diria que provavelmente o primeiro download que eu recebi foi provavelmente o mais impactante, porque lembro-me tão vividamente. Mas comecei a ver todas essas guerras galácticas e foi. ah, eu podia dizer que foi milhões de anos atrás, então não foi nada que aconteceu em tempos recentes, foi milhões de anos atrás. E vi o sistema estelar, era a constelação de Lira, um local importante, e eles estavam lutando contra seres que eram draconianos do sistema de Draco. E essa guerra foi provavelmente o evento mais catastrófico que já aconteceu em nosso universo, provavelmente pelo menos em nossa galáxia, mas definitivamente em nossa galáxia e em nosso universo. Então, quando eu vi os detalhes do que estava acontecendo com aquela guerra, isso me retraumatizou. Eu me senti traumatizada. Foi tão horrível, tão terrível, tanto sofrimento, that eu estava tentando compreender tudo aquilo que tinha acontecido. E eu tive que passar pelo meu próprio processo de cura. Depois de ver o que aconteceu, sabe, onde me traumatizou a ponto de chorar, eu estava deprimida e fiquei tipo, ah, meu Deus, tenho que parar de chorar por isso. Preciso, sabe, me curar. Fiz uma regressão de vidas passadas e, sabe, vi o que aconteceu comigo. Eu, na verdade, vi o que aconteceu comigo durante meu download espontâneo, sabe, que eu morri, sabe, durante aquelas guerras. E eu me senti um grande fracasso, sabe, porque eu estava lá como uma embaixadora arcturiana e eu senti que foi um fracasso porque eu deveria proteger essas pessoas e, sabe, não tive sucesso nisso. Mas minha orientação superior disse que nada poderia ter sido feito, sabe? Ia acontecer, não importa, sabe? O quanto você tentasse dizer a verdade ou o quanto você estivesse tentando impedir isso, ia acontecer de qualquer maneira, sabe? Então eu recebi muita cura daquilo, mas a razão pela qual é tão impactante é porque eu acho muitos de nós, sementes estelares, eu diria que provavelmente, não toda semente estelar, mas uma porcentagem razoável delas teve vidas anteriores em Lira. Então eles podem ter vivenciado isso como provavelmente o primeiro, sabe, verdadeiro evento traumático, né, sabe, que teve esse impacto duradouro na, sabe, jornada da alma deles, sabe, a ponto de que talvez eles ainda tenham assinaturas de trauma em seu DNA que aparecem ou existem certos padrões nos quais eles se encaixam, porque eles estão revivendo certos aspectos dessa guerra ou o que aconteceu com eles durante a guerra. Eu vi isso tantas e tantas vezes nos registros akáshicos, quando faço leituras para as pessoas, que eu acho que foi por isso que essa foi a primeira memória que tive, ou o primeiro download, foi porque aquele único evento teve um impacto tão grande em nós como humanos, ou como, sabe, seres humanos, né? Sabe, vivendo uma infinidade de diferentes, sabe, a ponto de que nós todos ainda estamos lidando com isso em algum nível, sabe, quero dizer. E vejo isso impactar as pessoas fisicamente, sabe onde? Porque talvez elas tenham essas certas genetic predispositions genetically que talvez venham a se manifestar quando elas passam por estresse, sabe, nesta vida aqui na Terra. Sabe, elas podem sofrer de doenças autoimunes ou algo que é inexplicável, sabe, pela terminologia médica. Então eu imagino que você, sendo uma intuitiva médica, que você talvez tenha encontrado, talvez algumas pessoas que tiveram fibromialgia ou lúpus ou várias outras dessas, sabe, Hashimoto ou, sabe, essas são as que eu comumente vejo que estão conectadas com essa genética liriana. E, sabe, talvez seja baseado em um trauma, sabe, de vida passada, sabe, que, sabe, elas estão tentando, eu acho, resolver nesta vida, sabe? Sabe, sempre há um roteiro, geralmente de muitas vidas passadas.
que vai aparecer nesta vida e olhamos para isso de uma perspectiva diferente, pois há muitas variáveis envolvidas. Lugar diferente, cultura diferente, o que quer que esteja acontecendo no mundo, gênero diferente, Com tudo certeza. isso. Só. Eu concordaria com isso, sim. Os registros akáshicos e os registros galácticos são a mesma coisa? Os registros galácticos são parte dos registros akáshicos ou são uma coisa separada? Sim, essa é uma pergunta que recebo às vezes. É tudo a mesma coisa, são apenas camadas diferentes. Ah, então acho que, sabe, por muito tempo as pessoas acessavam os registros akáshicos, mas só pegavam os da Terra, porque era onde a consciência de massa estava, sabe? Então as pessoas não consideravam a ideia de, talvez existam registros além da Terra, sabe? Então, só conseguiam acessar os akáshicos da Terra, mas os galácticos e os da Terra, tudo faz parte dos mesmos registros. É só que quando eu acesso os registros, eu tento olhar além da Terra, sabe? Então eu estou olhando muito além da Terra. Eu não, quer dizer, eu acesso a Terra também, não me entenda mal, eu acesso bastante, na verdade. Mas estou mais interessada, ok, de onde essa alma se originou? Sabe onde? Qual foi a sua origem? Qual a jornada da alma deles? Em que sistemas estelares encarnaram? Por que são assim? Sabe, quais seus traços de personalidade, seus dons, sabe, qual é sua missão? E é realmente, talvez muito semelhante ao que é HHT, uma técnica de hipnose. Pode ser uma leitura, sabe, que muda muito a vida. Pode ser, para muitas pessoas, é muito, muito ativador. Elas ficam muito ativadas em alinhamento com o seu verdadeiro projeto cósmico, sabe. Então, nesse ponto, sabe, elas começam a pensar além de: sou apenas um humano da Terra", para: "Ei, sou este ser cósmico e estou aqui em missão para cumprir essa missão", e todos nós somos projetados para ter sucesso nisso, sabe, tudo faz parte. Sabe, estamos todos conectados. Somos fragmentos da fonte, tendo experiências individuais, mas ainda assim conectados. Então, sim, sim. Você acha que, pelo visto, sua experiência com naves e o que você viu em sonhos e fazendo leituras de vidas passadas e coisas assim para clientes, que há semelhanças com o que vemos em nossos filmes de ficção científica. Você acha que George Lucas, por exemplo, em tudo que ele criou para Star Wars, é porque ele viveu, estava canalizando? O mesmo com o pessoal de Star Trek. Aqueles roteiristas estavam canalizando aquilo? Ou você acha que eles viveram aquilo? Ou é uma combinação dos dois? O que você acha disso? Eu diria que é uma combinação de memórias de vidas passadas ou algum tipo de download que estavam recebendo. Não acho que seja acidental, acho que é algo que está sendo revelado. É tipo uma revelação sutil. Eu sempre digo que Star Wars é, na verdade, uma representação sutilmente disfarçada das guerras de Orion, sabe, que foi algo real, não foi apenas, sabe, fantasia ou algo que o George Lucas. Meu pensamento é: "Ok, talvez George Lucas seja uma semente estelar de Orion", sabe, e, talvez estivesse tendo memórias de vidas passadas, de eventos em Orion e em suas vidas. E aí ele decidiu, sabe, transformar tudo isso numa série de filmes inteira. E o mesmo acontece com algumas das grandes obras de fantasia. Sou grande fã de O Senhor dos Anéis, amo O Hobbit, amo tudo. Sabe, eu amo o trabalho de J.R.R. Tolkien. Eu leio desde que eu era criança. And eu tive um download uma vez sobre J.R.R. Tolkien. Eu disse: "Bem, eu não acho que ele estava escrevendo sobre a Terra, eu acho que ele estava escrevendo sobre memórias de vidas passadas do sistema estelar de Sirius". Porque quando eu acessei os registros, Sirius tem uma civilização muito mística, mágica, eles tinham muitos, sabe, seres fádicos, elementais, tinham, sabe, sereias, tinham todos, sabe, seres aquáticos. Sabe, era um lugar mágico, tinham reptilianos.
e alguns seres assustadores também. Então, era como Orion, sabe, um lugar, muito, muito diverso, eu diria. E tinha uma, sabe, uma qualidade meio mágica, mística, quase etérea. Então eu pensei: "Ah, é por isso que eu amava tanto aquela série, porque ele estava escrevendo sobre extraterrestres". Era um planeta que era, na verdade, extraterrestre. Mas ele insistia em chamar de Não era a Terra-média. Terra-média, não. Era provavelmente algum planeta lá do sistema de Sirius. Mas eu acho que muitos desses, como Gene Roddenberry, que criou toda a coisa de Star Trek, acho que eles estão acessando memórias de vidas passadas ou talvez algumas, sabe, uma consciência de massa, sobre, ok, somos uma espécie de ser muito mais antiga do que acreditamos aqui na Terra. Voltando ao George Lucas, ao ouvir você, Debbie, penso, certo, então quantos bilhões de pessoas citam Yoda e citam que a força esteja com você e, sabe, a força do bem e do mal e todo esse tipo de coisa. E Lucas acessou tudo isso e foi recompensado por estar em seu caminho de vida para transmitir esses conceitos amplos, abrangentes, sabe, para a raça humana, por assim dizer. Quer dizer, a menos que viva debaixo de uma pedra, já ouviu falar de Star Wars e sabe, e ganhou bilhões e bilhões e bilhões com isso. E como? Como uma recompensa, e teve a coragem de seguir em frente e criar tudo isso, porque a história de tudo isso é realmente fascinante sobre como os estúdios de cinema simplesmente achavam que ele estava completamente maluco. Sabe? Acho que houve muita resistência, sabe? Sim, exatamente. Ele. Então, ele, sabe, lançar o primeiro filme, Star Wars, Uma Nova Esperança, que foi, creio, em 1977, ou nos anos 70. Aquilo foi revolucionário para a época, estava muito à frente do seu tempo. Isso realmente explodiu a cabeça das pessoas, sabe? Nunca tinham visto nada igual. Aquilo, sabe, mas se identificaram, no entanto. Sim, porque é a nossa história, porque todos nós, muitos de nós temos, sabe, eu acho que em algum nível nós nos conectamos com isso. O mesmo com Star Trek. Muitos se conectam com Star Trek porque talvez tiveram vidas passadas. Sim, isso. Me teletransporte, Scott. Todo aquele holograma, como se transformam, é o que vejo com os olhos da mente ao escanear alguém medicamente. É um holograma. E eu, no começo, quando comecei a fazer este trabalho, eu digo, sabe, meio como o Me Teletransporte Scott na série Star Trek. Eu sei que é a mesma coisa. É tudo tecnologia que, na verdade, é real, sabe? Essa é a questão que estamos começando a ver um pouco disso. Até hoje, sabe, tipo, os pequenos comunicadores que usavam. E agora todos temos nossos celulares e, sabe, é incrível, sabe, o que existe por aí, sabe? Então, acho que foi uma forma de revelação sutil e, sabe, talvez tivessem um contrato, sabe, um contrato de alma com seu eu superior ou orientação superior, de que deveriam, sabe, trazer isso para a consciência de massa em algum nível, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso antes de começar a me preparar para a nossa conversa de hoje. E eu pensei, caramba, sabe, o George Lucas não saía da minha cabeça porque aquela série de filmes com o Yoda e todos os outros personagens. Essas falas são tão citadas, e são citadas não apenas na espiritualidade, mas por pessoas comuns do dia a Tudo dia. faz parte da nossa, creio, consciência agora, do nosso léxico tão enraizado. Eu concordo. Meu animal espiritual aqui é o Baby Yoda, este é o Baby Yoda, pronto. Então este aqui é o meu companheiro. Ele é o meu guia, ou como eu gosto de chamar, o meu animal espiritual. Amo o Mandal, amo até os spin-offs, o Mandaloriano, a Ahsoka e todas as versões. Spin-off da Disney de Star Wars. Daí você tem uma ideia do quão grande fã de Star Wars eu sou. Imagino, ouvi você falar de figuras, né, públicas como RFK Jr. e outros, e você correlaciona com a o que a aparente missão deles é com algo que é indicativo de onde eles talvez
se originaram em, sabe, em outro planeta ou em outra galáxia. Você pode falar mais sobre isso? Pode nos dar alguns exemplos? Sim, claro, com certeza, adoraria. Sim, comecei pela série de famosos, Starseeds. Na verdade, eu não queria fazer isso porque não sou pessoa de celebridades, não dou a mínima, sabe, para celebridades. Mas minha equipe de marketing falou comigo e disseram que vai trazer inscritos e, sabe, você vai conseguir. Você vai divulgar mais a sua mensagem. Então eu pensei, ok, eu vou fazer, sabe? Então, acho que comecei com Trump e RFK Jr. e acho. Fale-nos sobre esses 2. Fale-nos sobre esses 3 logo de cara. Sim, sim, os 3. Sim, foram esses com quem eu comecei. E esses são os vídeos que eu acho mais se destacam. Interessantes, porque eles são todos personagens tão polarizadores, sabe? Quero dizer, eles são tão polarizadores. Então, o Donald Trump, eu acessei os registros dele alguns anos atrás, porque ele é um personagem tão interessante, e isso foi antes mesmo de ele se tornar presidente, sabe? Eu estava meio curiosa sobre ele, porque isso foi, tipo, não sei se eu tive essa sensação intuitiva de que ele seria uma figura importante, sabe? Mas o que eu vi nos registros dele foi que ele, na verdade, veio de Orion. E falando em Orion, ele veio de um sistema estelar chamado Rigel, que era um lugar bem interessante. Era, na verdade, o Império Draconiano. E ele sofreu em suas primeiras vidas lá onde, quero dizer, ele foi um escravo, ele foi isso ou ele foi forçado a trabalhar para o Império. E então ele finalmente escapou e se juntou aos combatentes da resistência que ficavam nas estrelas do cinturão de Orion. Então, eventualmente, sabe, ele conseguiu escapar e ele foi, sabe, ele rapidamente subiu na hierarquia para se tornar um líder, sabe, entre esses combatentes da resistência. Sempre esteve em posições de liderança, impetuoso. Existe uma espécie de dualidade nele onde eu quero acreditar que ele tem um bom coração, mas às vezes ele faz as coisas de uma forma meio dissimulada, que as pessoas pensam que ele é mau ou ruim, mas eu acho que ele está, na verdade, tentando fazer isso para o bem maior. E eu acho que esse é meio que o método dele, às vezes, mesmo aqui na Terra, onde às vezes ele toma decisões ou faz coisas que, really as pessoas vivem questionando, sabe, todas as decisões e as atitudes dele que o levam a agir assim. E ele é do signo solar de Gêmeos. Então, geminianos são sobre dualidade, sabe? Então, estão, sabe, vivenciando 2 lados ou os lados luz, sombra de si mesmos, sabe? Muitas vezes, então, sim, eu vi algumas encarnações dele também nas Pleiades em diferentes épocas. Eu acho que ele estava tentando refinar um pouco de seu caráter, sabe, mas as Pleiades são muito diferentes de Orion. É uma civilização muito civilizada, muito calma, sabe, serena, sabe, então eu o que eu vi foi que ele estava se preparando para seu papel na Terra, para esta vida. Então, ele está seguindo a missão dele, sabe, seja para o bem ou o que for, ele está seguindo a missão dele. E o RFK? O RFK também é de Orion, mas ele é das estrelas do cinturão. Então, o que vi com RFK pai e RFK filho é que fazem parte do mesmo grupo de almas. Grande parte da família Kennedy tem muita origem em Orion. Eles faziam parte dos combatentes da resistência da Liga Negra, sabe? Então eles sempre foram sobre verdade e justiça e, sabe, trabalhar pela soberania própria e unificação. Então, eu acho que o RFK Jr. também estava vivenciando isso em Orion, mas eles são contadores da verdade, sabe? Então, a sensação que eu tenho do RFK Jr., e eu adoro que ele seja tão apaixonado por saúde, que, sabe, ele quer colocar as pessoas em um caminho saudável. E eu acho que o papel para o qual ele será escolhido, sabe, para ser o chefe, sabe, dos serviços humanos, sabe, saúde e serviços humanos, é perfeito para ele, porque ele é tão apaixonado por saúde alternativa
E eu acho que, sabe, tê-lo nessa posição, nós vamos ver muita melhora, sabe, no sistema médico que a gente tem. Ah, mas ele é um contador da verdade e não tem medo de dizer a verdade. Ele é um contador da verdade, a tal ponto que nem se importa como isso afeta a sua reputação. Então, embora ele tenha concorrido à presidência por um tempo, acho que foi mais para chamar a atenção para certas questões, porque eu acho que até ele mesmo sabia que era algo bem improvável que ele fosse realmente ganhar a presidência. Mas eu realmente acho que, por causa de seu passado em Orion, que ele estava jogando a longo prazo, então ele estava tentando chamar a atenção para coisas que ajudariam a humanidade. E eu sinto que ele tem um bom coração, sabe, uma boa intenção por trás de tudo isso. Acho que ele tem boas intenções, sabe, de novo, assim como o Donald Trump, às vezes, ele usava métodos ou diz coisas que são um pouco estranhas, sabe, acho que às vezes os sementes estelares de Orion, eles simplesmente dizem coisas que eu acho que irritam as pessoas, não se importam, simplesmente dizem, sabe, não se importam como você reage, não são diplomáticos, sabe, então essa é uma qualidade que eu vejo em ambos. Com o Elon Musk, ele na verdade tem uma origem diferente. Eu vi a galáxia de Andrômeda com ele, posso te dizer. Ele sempre foi meio que uma pessoa técnica, ou ele tinha habilidades técnicas. Teve vidas significativas na constelação de Andrômeda, sempre trabalhou com tecnologia. E acho que isso é parte da missão dele. Acho que ele é parte do mesmo grupo de almas que Tesla. Há uma espécie de conexão entre ele e o Tesla, mas fazem parte do mesmo grupo de almas. Não creio que ele seja reencarnação do Tesla, creio que são almas muito diferentes. Mas ele também pode ser muito polarizador. O Elon, sabe, às vezes ele faz coisas que as pessoas questionam, e eu acho que é porque ele tem essa independência de Andrômeda, onde ele segue o seu próprio ritmo. Ele não se importa, sabe, com o que as outras pessoas pensam. Sabe, ele faz o que acha que precisa ser feito, mesmo que, sabe, outras pessoas questionem, de novo, não muito diplomático, sabe, então. E ele tem uma empresa de foguetes, pelo amor de Deus. Eu sei, quero dizer, o cara tem muito dinheiro, ele tem muito dinheiro e pode fazer o que quiser, sabe. Mas de todas as coisas que ele poderia escolher fazer, eu acho fascinante que ele, sabe, tenha o foguete. SpaceX, totalmente. Bem, a SpaceX, e não me lembro o número, mas ouvi algo sobre. Nos próximos meses, há 135 lançamentos, que eles estão fazendo para satélites e levando, trazendo suprimentos de ir para uma estação espacial e coisas assim, e as coisas que eles conseguiram fazer. Eu me lembro quando, aquele foguete voltou e pousou, ou, bem, o foguete decolou e então todo a parte do propulsor pousou de volta na plataforma de lançamento, aquilo foi incrível. Então isso te faz pensar, sabe, será que isso vem de uma, sabe, uma galáxia diferente onde eles fazem isso o tempo todo e não acham nada demais? Não, quero dizer, ele tem, tipo, umas ideias brilhantes que eu acho que transcendem, sabe, qualquer coisa que veio aqui da Terra. Então ele está totalmente conectado, as almas de Andrômeda são muito ligadas. Eles gostam de trabalhar com frequência, sabe, então eles são totalmente sobre, sabe, frequência, energia, sabe, então não é surpreendente que, sabe, ele esteja na direção que ele está agora. E eu sei, e como eu disse, eu sei que algumas pessoas o amam, algumas pessoas o odeiam, sabe, sabe, mas eu realmente acho que, a missão geral dele é levar a Terra para um nível mais alto de consciência, através da tecnologia, sabe, para expandir nossa civilização, sabe, nos colocar na era espacial, sabe, é onde precisamos ir nessa direção para integrar a família galáctica, sabe, um dia. Então, acho que todos os 3 homens têm seus próprios papéis. E é interessante que, sabe, o foco deles é todo um pouco diferente, cada um com sua o Trump área, sabe, sabe, governo e mudanças sociais, com o RFK Jr. é saúde e bem-estar, e com Elon é tecnologia.
sabe? Então, realmente acho. E eu acho que todos os 3 aí têm, tipo, um contrato de alma um com o outro, sabe? Que eles estão todos conectados. Interessante. Eu poderia conversar com você o dia todo. Tenho uma última pergunta para você. Por que encarnamos? Oh, uau, essa é uma pergunta profunda. A razão pela qual encarnamos é porque, como almas, então todos somos fragmentos de alma da fonte. Há, sabe, bilhões de anos já nos separamos da fonte em grupos de superalmas, e do grupo de superalmas nos separamos em almas individuais para ter o maior número possível de experiências diferentes. Então, a razão pela qual encarnamos não só aqui na Terra, mas em outros sistemas estelares, é ter uma multitude de experiências diferentes que, no final das contas, nos ajudará a evoluir como almas e eventualmente poder retornar à fonte, sabe? Então é como uma curva de sino invertida, onde começamos em um nível dimensional muito alto e então descemos para diferentes dimensões e diferentes encarnações e diferentes sistemas estelares. E agora estamos meio que no ponto zero aqui na Terra, porque não dá para descer mais que o 3D, sabe? Mas então vamos começar a subir de volta e vamos começar a ter encarnações nos reinos superiores. Muitos de nós podemos até ter encarnações na Terra de 5ª dimensão, sabe? Quando a Terra ascender, sabe? Então nós vamos ver as almas da Terra. Lembra das almas da Terra sobre as quais eu estava te falando, que nunca tiveram encarnações em nenhum outro lugar? Bem, as almas da Terra provavelmente começarão a encarnar em outros sistemas, sabe? Então, poderão ter uma multitude de experiências expandidas. Então, é apenas parte da nossa jornada da alma, é parte da nossa, já que todos nós somos parte da fonte, é a nossa oportunidade de ver o quão separados podemos ficar da fonte e ainda estarmos conectados a ela. Ótima resposta. Você é fascinante e faz um trabalho soberbo de destilar isso tão complicado, novos conceitos e ideias para a maioria de nós em uma linguagem compreensível. Obrigada. Tiro o chapéu para você pelo trabalho que está fazendo e pelo serviço que presta para, pelo menos, levar essa informação para as pessoas, sabe, e se certamente isso ressoa com nossa conversa sobre Star Wars, que ressoou e ainda ressoa anos depois, definitivamente há algo aí. Mas você faz um ótimo trabalho em tornar isso compreensível. Obrigada, é minha missão. Estou pensando no Jabba the Hutt e pensando, ok, qual é a desse aí? E você diz, ok, vamos olhar por essa perspectiva e faz sentido. Obrigada pelo trabalho que está fazendo. Como as pessoas podem saber mais sobre você e seu trabalho? Provavelmente a maneira mais fácil seria acessar meu site. Então, meu site é o meu nome, debbsolaris.com, DIBBIESOLARIS.com, e eu também estou nas redes sociais. Então, você pode me encontrar no Facebook, Instagram e YouTube. Ainda não estou bem no TikTok, não sou TikToker, não sei, não é a minha praia. Então, para me encontrar, é só procurar nesses canais. E eu também estou na Gaia TV, então se você tem uma assinatura da Gaia TV, é só pesquisar pelo meu nome e você verá todas as entrevistas que eu fiz. Acho que já fiz umas 13 ou 14 agora. Então eu fiz vezes. Ótimo. Nas notas do programa. Obrigada. Então, faremos isso. Muito bem, pessoal. Muita coisa para vocês ponderarem desta conversa de hoje. Enquanto isso, enviando muito amor para vocês de Sweet Home, Alabama e do Colorado, onde a Debbie está. Nos vemos na próxima vez. Para aprimorar sua jornada espiritual, clique em um dos vídeos abaixo. Lembre-se de se inscrever, comentar e compartilhar com sua família e amigos.